Olá! Vamos começar a parte 2 dessa aula. Caetano tá muito grande! Gente, é o seguinte. Olha isso. Tá grande, mas é porque eu realmente ofereço muita referência. Muita referência. Isso explica, por exemplo, a diferença entre muitos alunos nossos e os alunos, por exemplo, que vão fazer pesquisa na internet e colocam o homem a lobo do próprio homem. Então, o ideal seria que todos nós, alunos ou não alunos, tivéssemos a capacidade de pesquisar elementos culturais, mas infelizmente isso não é possível. Alguns professores, por exemplo, às vezes me criticam falando assim, já está tudo mastigadinho, já escritinho para o aluno. Sinceramente, a gente tem um livro de citações com 5.000 citações, né? Aí, na época que eu publiquei esse livro, foi uma pesquisa longa, que a minha equipe fez, eu fiz, revisei. Não é fácil revisar, ainda tem muita coisa que falta naquele livro de citações, né? Eu sempre acho que ainda falta muita coisa. Publiquei o livro, vendi o livro, né? Menina, pra quê? Um monte de professor que eu achava que eram meus amigos, né? Ficaram falando nas redes sociais. Porque agora tem professor que oferece livro de citação, porque isso atrapalha o aluno a pesquisar e não. Gente, vamos ser sinceros, mesmo um aluno de classe média que tem acesso à escola particular não tem tempo. Não tem tempo, você tem tanta matéria que você não tem tempo de pesquisar. Muito pelo contrário, sabe o que eu percebi com o livro de citações, com 5.000 citações? Eu percebi que o aluno lendo aquela quantidade de citações, às vezes ele gostava tanto, por exemplo, de uma frase, de uma citação, de um contexto de um autor, que o aluno procurava o livro. Isso eu vi. Agora, o aluno, por exemplo, sem ler aquilo ali que é uma versão resumida, às vezes ele não vai procurar. A mesma coisa, por exemplo, agora, né, na parte 1 dessa aula eu mostrei vários filmes. Deu para ler tudo? Não dá. Mas imagina o tempo que eu ia levar se eu fosse ler todos aqueles parágrafos, né? Mas eu tenho certeza absoluta que você saiu dessa aula da parte 1 falando assim, nossa, mas eu vou tentar encontrar essa peça do Beckett para ver, porque o Caetano falou que não tem nada demais nela, mas a peça é famosa, não. Imagina, você sai de uma aula, se ninguém falar para você, não tem como. Uma pessoa que não... Você mora numa cidade que não tem teatro, ou o teatro é caro para você. Se ninguém nunca falar, você não vai procurar. Então a gente viu, acho que, né, quase 50 filmes ali, né? Mas eu tenho certeza que um deles você vai procurar, pelo menos aqueles, né, igual eu, Daniel Blake, né, que tá no Netflix, né? Vou procurar. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que perceber, é muita referência, por quê? Porque é muito aluno. Mas se pelo menos uma sementinha chegar em cada um de vocês, já está bom demais. E aí, imagina, são muitos alunos pesquisando esse material, pesquisando esses parágrafos, né? A gente pode ter o quê? Maior variabilidade. Porque senão a gente vai ficar com as mesmas referências, o homem é do próprio homem. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, segundo Kant. Não, a gente tem que ter mais referências. E aí vem a questão da obra de arte, né? Eu queria, a gente já tem um material maior, mas nesse momento a gente realmente está trabalhando só com o livro didático Red, né? Então esse livro, ele terminou de ser escrito em 2017. Gente, 2017, 2018, 2019, a gente já está, né, 2020 aqui. Então assim, a gente vai fazendo parágrafos, eu, minha equipe, eu vou... Por exemplo, eu tenho uma aula que eu preparei maravilhosa, linda, perfeita, sobre o último álbum da Elza Soares, né? Que é o Planeta Fome. Ouçam esse disco inteiro. E olha que eu não gosto de ouvir música, né? Eu tenho essa dificuldade, mas eu admiro muito quando alguém faz, por causa das letras, né? A minha relação com a música é muito mais voltada para as letras. Eu tenho uma aula, por exemplo, só sobre um álbum, né, da Elza Soares, uma outra aula só sobre um álbum da Maria Bethânia, né? Uma aula sobre relações abusivas. Então a gente vai fazendo mais, né? E aqui eu acho que a parte de obras de arte ficou mais bem um resumão mesmo, mas só algumas obras de arte que você pode usar de forma mais ampla na sua redação, né? Então assim, eu nem tenho recurso, porque esse computador aqui não é muito, né? O meu estilo, eu queria mostrar um vídeo, mas não vai dar. Eu vou só ler os parágrafos mesmo, mostrar o que você pode usar. A primeira obra de arte nesse capítulo da aula 12 é O Pensador, do Rodin. Então, o que essa obra simboliza? Uma pessoa pensando, o que isso significaria? A necessidade de pensar. Onde eu posso aplicar isso na redação? Eu posso dizer que essa obra é justamente aquilo que é necessário na sociedade brasileira. Reflexão. Então você tem um problema, as pessoas estão em conflito. Será que se elas sentassem para pensar a respeito, aquilo não melhoraria? Então aqui a gente vê
o pensador do Auguste Rodin, né? A figura de um homem curvado sobre si mesmo, absorto em um processo de profunda reflexão, é o que mais chama atenção na obra O Pensador, do escultor francês Auguste Rodin. Símbolo do embate interior do homem moderno com a racionalidade que ora o perturba, ora o liberta, a imagem marcante da escultura representa um contraponto ao comportamento do brasileiro nas redes sociais. A palavra comportamento repetindo é péssimo, né? Esse pautado pela impulsividade, a recorrência de informações duvidosas e a constante irreflexão, né? O que eu acho? Eu acho que está muito longo, né? Você poderia, por exemplo, fazer um print e diminuir essa apresentação da obra, né? Porque todo mundo, na verdade, essa obra é muito conhecida. Quando você fala o Pensador do Auguste Rodin, a gente já sabe. Olha, um homem absorto nos próprios pensamentos. A obra O Pensador de Auguste Rodin mostra um homem absorto em seus próprios pensamentos, refletindo sobre a realidade, né? Essa obra pode ser um símbolo daquilo que falta à sociedade brasileira diante do problema da violência sexual contra crianças, já que há uma ausência de reflexão a respeito desse tema, a respeito dessa situação. Não usei a palavra tema na redação, não. Então você poderia usar assim. Aqui ficou muito longo, mas eu já estou te dando a dica de como você pode diminuir. Depois a gente tem O Beijo, do Auguste Rodin, né? Essa obra aqui foi usada, ela é menos famosa, mas aqui ela foi usada, né? Esse beijo... Olha, apesar de retratar um casal nu em um beijo que provavelmente antecede o ato sexual, a obra O Beijo, do escultor francês Auguste Rodin, desperta menos estranhamento e evoca menos reações inflamadas do que a cena de um beijo protagonizado por um casal homossexual. Tal discrepância revela o moralismo exacerbado que prevalece nessa sociedade, né? Eu não colocaria nessa sociedade, eu colocaria na sociedade atual. E também não colocaria na nossa sociedade. Você vai ver na FUVEST, às vezes tem o na nossa, né? Mas eu colocaria na sociedade atual, né? Essa escultura é menos famosa, né? Mas aqui a gente poderia usar ela nesses casos específicos. Eu prefiro O Pensador do que O Beijo. Depois a gente tem a Mona Lisa. A Mona Lisa que foi usada, o sorriso da Mona Lisa muitas vezes ele é apresentado como algo enigmático, né? Então, à frente de uma paisagem campestre, uma mulher de olhar penetrante encara o pintor que a retrata. Em seus lábios forma-se um sorriso tímido, misterioso, quase imperceptível. Seu rosto não revela nada. A descrição de Mona Lisa, obra-prima do artista italiano Leonardo da Vinci, coloca-se como um contraponto definitivo à atual era de superexposição potencializada pelas redes sociais, nas quais vende-se tudo, inclusive a própria imagem. Eu não concordo com esse paralelo, né? Na verdade, a Mona Lisa hoje ela é uma representação justamente do contrário. Tipo assim, ela é tímida, mas hoje as pessoas buscam, né, essa exposição. Eu não sei se esse contraponto com a sociedade do espetáculo pode ser isso. Eu acho que a Mona Lisa poderia ser usada, por exemplo, em relação a essa figura. Essa figura misteriosa mostra a dificuldade de se ler o outro, o que se revela, por exemplo, nas questões políticas brasileiras. Talvez você pudesse usar nesse contexto, né? Aí a gente tem aqui o grito do Eduardo Munch, né? E esse parágrafo também é um problema. O ser em destaque na obra O Grito, do artista norueguês Eduard Munch, né, parece experimentar extremo desconforto e pânico diante do desconhecido. Esse estranhamento perante o incompreensível serve também como uma metáfora à angústia do indivíduo depressivo. Isso ocorre devido à invisibilidade da depressão na sociedade. A sensação de distanciamento do mundo, inegavelmente, só tende a se aprofundar na sociedade cada vez mais mecanizada e individualista. Eu achei que os dois assuntos aqui não ficaram bem apresentados. Uma outra coisa que você pode falar é que o espanto desse personagem é aquilo que falta à sociedade brasileira diante da corrupção. Uma vez que ninguém, né, se indigna como na obra. Então, assim, a sociedade brasileira não fica assim diante da corrupção, igual na obra. Então você pode falar que aquela obra pode ser um paralelo em relação ao que falta à sociedade brasileira. Essa perplexidade diante da corrupção, essa perplexidade diante da violência policial, por exemplo. Então seria uma boa forma de abordar esse assunto. Só que qual que é o problema aqui, novamente? O que nós buscamos como referência? Existem dois tipos de referência, a gente já falou sobre isso. As referências que têm relação direta com o tema, não é boa, né? Porque uma referência que tem relação direta com o tema, eu só posso usar naquele tema. E as referências universais, que são metáforas universais sobre os assuntos. Por isso que o Esperando Godot é foda. Por isso que a frase da Simone de Beauvoir, o mais escandaloso dos escândalos é que nos acostumamos a eles, é foda. Porque ela é uma frase que pode ser aplicada a qualquer tema, porque ela não fala de tema nenhum. O Esperando Godot, qualquer situação pode ser um Esperando Godot. Então quando a gente vê aqui o beijo já é uma escultura que representa só essa questão da moralidade sexual. Mas quando a gente vê o grito do Eduardo Munch, porque qualquer coisa você pode dizer, tanto para o positivo quanto para o negativo.
Olha, essa perplexidade demonstra, né, a reação da sociedade diante da constante morte de crianças inocentes, né, em relação à violência policial. Todo dia morre uma criança de bala perdida em operação da polícia. Né? Você pode falar que esse grito representa essa perplexidade. Ou que esse grito representa aquilo que falta à sociedade brasileira diante de tal tema, por não ter essa perplexidade diante daquele tema que você está apresentando ali. Aí qual que é o problema? Aqui, por exemplo, na Mondadori, eu ainda não proibi, esse ano 2020 ainda está permitido, né? Porque a gente tem é igual a Igreja Católica na Idade Média, que tinha uma lista de livros proibidos, aqui a gente tem uma lista de citações e referências proibidas. O Eduardo Manche, né, o grito ainda não foi proibido, mas tô querendo, porque cabe em tudo, né? E é foda, às vezes, esse ano eu fui trabalhar numa escola que eu não trabalhava, né? Eu trabalhava em outra escola, me demiti por questões pessoais, né? E aí eu fui trabalhar em outra escola, também na mesma cidade que eu trabalhava. Cheguei lá, menino, alunos que nem me conheciam, né? Que nunca tinham trabalhado comigo, mas usam esperando Godot. Usam o mesmo parágrafo que eu escrevi. Eu pensei, gente, infelizmente acontece isso, né? Acontece, né? Professores, materiais, alunos passam para frente, né? Eu não tenho muito problema que passe meus parágrafos para frente, não, mas fala que foi o tio Caetano, fala que foi o tio Caetano, porque às vezes, sabe o que já aconteceu comigo? Às vezes o aluno já teve acesso aos meus parágrafos, ao meu material, sem saber que era meu, por exemplo, porque um professor copia e tal. Quando o aluno chega na minha específica, o aluno fala bem assim, mas isso daqui, Caetano, você copiou do professor tal, né? Gente, olha... Aí já é foda, né? Ser plagiado já é alguma coisa. Agora, você ser acusado de plágio de você mesmo, aí já é outro nível. E o aluno não tá nem aí. Vocês não estão nem aí. Quando vocês veem que um professor está copiando o material, vocês não estão nem aí. O importante é que você tenha o seu conteúdo, né? Aí o 5, persistência da memória, né? Que é esse quadro famoso, né, do Salvador Dalí, que mostra os relógios derretendo, né? Relógios derretidos como queijos, ponteiros distorcidos que medem os segundos à sua própria maneira, formigas sobre um relógio de bolso virado para baixo. Assim, o pintor espanhol Salvador Dalí retratou seu embate com o tempo e a memória na famosa obra Persistência da Memória. Nela, Dalí parece prever o dilema do homem moderno oprimido entre sua vivência individual da temporalidade e o tempo que ele é exigido a cumprir no âmbito coletivo de trabalho. Tal embate justifica-se em uma sociedade em que até mesmo o tempo é comercializado e submetido à lógica da produtividade. Tudo é tempo. Tudo é tempo. Uma vez eu estava assistindo uma palestra sobre marketing digital, né? Eu achei muito interessante. A pessoa tem que comprar o curso e tal. E a gente acha que o maior ativo de uma pessoa é o dinheiro que ela tem. Então, assim, ela tem R$500 para pagar um curso, ela tem R$1.000 para pagar um curso, né? O maior patrimônio de uma pessoa não é necessariamente o dinheiro, mas é o tempo dessa pessoa. Então, se você está aqui na aula 12, né, assistindo, né, já está 3 minutos da parte 2 da aula, né, você está gastando seu tempo comigo, então você acredita nisso. Até aqui você falou assim, nossa, eu estou gostando disso. O maior patrimônio de uma pessoa é o tempo. E aí vem a frase, né, do tio Sam norte-americano, a imagem do capitalismo, que é tempo é dinheiro. E isso é verdade. Isso é verdade. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, quando a gente vê, né, a persistência da memória, que é esses relógios derretendo, eu faço um paralelo muito grande com a sociedade atual. Né? Tanto essa questão de que o tempo é irrealizável, no sentido de que o tempo é uma construção abstrata, cognitiva, né? O tempo não existe, o tempo é como é que eu vou falar? O tempo é um conceito compartilhado entre nós. Né? Quando a gente vai estudar física contemporânea, ou tentar ler física, a gente vê isso. O tempo é uma construção cognitiva, na verdade. Mas tanto nesse sentido, o tempo é irrealizável, mas no outro sentido mais capitalista mesmo, né? Essa imagem dos relógios derretidos são aquela ideia assim, de que o tempo está sempre escorrendo pelas mãos e que não dá tempo. Quantos de nós já sentimos isso? O Enem está chegando, Caetano. Não, vai dar tempo. Tempo, nunca dá tempo de fazer todas as listas, nunca dá tempo de ver todas as aulas, nunca dá tempo de fazer tudo que eu queria fazer. Né? Essa imagem, eu acho a descrição longa, mas eu acho que você poderia dar uma diminuída ali, né? A descrição do quadro é longa, né? O Beijo, do Gustav Klimt, né? O clima idílico circunda os amantes retratados na obra O Beijo, do austríaco Gustav Klimt, na qual um casal envolvido em uma auréola de prazer e felicidade prepara-se para compartilhar um beijo. A pintura serve como uma inegável demonstração da potência que o ideal amoroso como fonte de felicidade evoca na subjetividade humana, né?
Eu acho difícil. Amor já foi tema de vestibular, né? Como eu disse aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás. É um tema muito abstrato, né? Mas eu acho que a gente poderia, por exemplo, usar isso, talvez falando em algum outro tema sobre o fato de que hoje há um declínio da vivência amorosa. Isso pode ser usado, por exemplo, né, num tema sobre depressão. Você poderia fazer um parágrafo sobre o declínio da vivência amorosa. Como as pessoas cada vez mais têm vivências de isolamento, são solteiras, não conseguem encontrar parceiros, né? Essa obra ela representa isso, né? Essa idealização do amor que não é realizado na sociedade. Essa não realização do amor romântico numa sociedade que valoriza sobremaneira o amor romântico, porque você não precisa de um amor romântico para viver, mas a sociedade diz que você precisa, isso causa frustração. Isso pode estar ligado à depressão. Né? Quantos de nós, por exemplo, vemos, a gente vai no Instagram e todo mundo namora, não é que todo mundo namora, gente, é que só publica foto que namora, e a pessoa fala, meu namorado, e não. Então, assim, a idealização da vida amorosa e a não realização do amor romântico pode causar uma frustração e levar algumas pessoas à depressão, né? Noite Estrelada, do Van Gogh, né, também é um quadro muito importante. As cidades brasileiras talvez tenham em poucos anos a oportunidade... Deixa eu voltar aqui. As cidades brasileiras talvez tenham em poucos anos a oportunidade de perceber a beleza do céu noturno com clareza, como retratou o pintor holandês Vincent van Gogh em sua obra Noite Estrelada. Nessa pintura, a presença dos astros sobre um fundo escuro evoca uma sensação ao mesmo tempo fantasmagórica e mágica. Na realidade, porém, a falta de eletricidade como consequência da ausência de alternativas renováveis às atuais fontes de energia pode ocasionar um cenário muito mais dramático. Então, olha, é bonito ver o quadro, né? Só que na realidade isso só aconteceria se a gente não tivesse eletricidade cada vez mais. Energias renováveis é um tema muito interessante. A gente está próximo de ter crise energética por não investir em matrizes renováveis, né? Então, seria uma ideia, né? Mas, novamente, é um tema muito específico, aqui deu uma volta do caralho, né? Eu gosto muito desse outro quadro do Van Gogh aqui, que é Os Comedores de Batata, porque até a estética é muito diferente do que o Van Gogh fez, né? A pouca luz do cubículo em que 5 figuras sombrias compartilham um parco jantar, característica marcante do quadro Os Comedores de Batata do pintor holandês Vincent van Gogh, adapta-se enquanto metáfora à condição daqueles que são vítimas das desigualdades sociais, obstruídos em sua busca por alternativas, muitas vezes sem enxergar perspectivas para a sua própria situação de miséria. Essa vivência... Então, assim, se fosse uma redação sobre miséria, sobre pobreza, Os Comedores de Batata fala dessa família muito pobre que tem que comer sua batata. Essa é a imagem do quadro. E é um quadro muito interessante, por exemplo, nessa situação atual que a gente vive de precarização do trabalho. Esse ano foi publicado um estudo falando que quase metade dos brasileiros, um pouco mais da metade dos brasileiros, vive com uma renda familiar em torno de R$450 por mês. Agora eu não lembro se era por família ou por pessoa, imagino que seja por pessoa. Você está falando de R$450 por mês, né? 400 e alguma coisa reais por mês, não eram 450, mas se fosse 450, a gente está falando de algo em torno de R$13 por dia. Uma pessoa tem R$13 por dia. É importante discutir isso. Essa informação é importante, porque a gente que é de classe média, a gente não consegue dimensionar, por exemplo, sei lá, o que é um valor como Bolsa Família. Uma vez eu estava discutindo essa questão de desigualdade social em sala de aula, a menina falou bem assim, tá bom, mas quando você vai parar? Aí eu falei, olha, o salário mínimo é tanto, a pessoa recebe tanto por dia, a pessoa recebe tanto por hora. Quando você vai ver quanto que a pessoa recebe por hora, é menos do que você gasta na sua escola, na cantina, às vezes, você que é um aluno de escola particular. Aí eu estava falando disso em sala de aula, para a gente entender qual que é a diferença social entre eu e a minha empregada doméstica, entre eu e a pessoa que não tem emprego. E a menina falou bem assim, tá bom, mas quando é que você vai dar aula de redação? Porque você, desculpa a palavra, mas porque você é alienado. E você não entende que isso faz parte da aula de redação, porque se você não entender a imensa distância entre você e o comedor de batata, você não vai compreender por que a sua análise da realidade é uma análise ingênua. Ingênua. Ou é porque se a pessoa ganha R$450 por mês, em torno de R$13 ali por dia, 13, né? Você tem que entender que quando você pede, por exemplo, um prato de comida no iFood por R$20 mais R$4,50 a entrega, só isso já te faz ter mais dinheiro do que 50% da população brasileira em um dia. A sua comida no iFood já te torna mais rico do que o dia de metade dos brasileiros. Então você precisa entender isso para às vezes achar que, porque se a pessoa se esforçar, define esforço. Porque a gente que é de classe média, a gente se esforça, a gente consegue terminar uma faculdade, consegue investir num negócio, mas quando você não tem o básico para sobreviver, você vai investir o quê, gente? Me lembra a Ana Maria Braga, né, no Mais Você, um dia falando sobre a reforma da Previdência. Gente, não importa. A Ana Maria Braga falou isso. Não importa
quem você seja, você precisa guardar pelo menos R$ 500 por mês na sua poupança para pensar na sua aposentadoria, fazer uma aposentadoria privada. Oi! Ai, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu estou te falando, o argumento é ruim. O brasileiro precisa investir em poupança. Disse a pessoa que tem salário suficiente para sobrar no final do mês. Você está falando da sua classe social, então por isso que você tem que entender desigualdade social. Isso é uma questão de entender os números, né? Aí depois a gente continua aqui, né? Vênus de Milo de Alexandre de Antígona, excelente aqui. Depois você tira um print, né, para ir mais rápido, mas aqui você pode falar que a Vênus de Milo, ela é uma representação simbólica da mulher que sofre violência doméstica porque ela se sente sem braços para resolver o seu problema e sair da situação de violência. Ela é uma metáfora dessa realidade. Ela pode, lembra disso, você nunca vai falar que algo é uma metáfora, tá? Isso é um problema. Porque a Vênus de Milo não é uma metáfora sobre a violência doméstica. Você vai dizer na sua redação que ela pode ser entendida como uma metáfora. Ah, mas lá no parágrafo do Godot você falou metáfora trágica. Mas ele é uma metáfora trágica da vida, mas ele não é uma metáfora trágica, por exemplo, a respeito da corrupção. Ele pode ser entendido como uma metáfora trágica da corrupção. Ele é uma metáfora da vida, né? Então aqui, Vênus de Milo, depois o Abapuru. O Abapuru, essa descrição que nós temos aqui no parágrafo 10, eu acho ela muito... Como é que eu vou dizer? Eu acho ela muito longa e eu acho ela não faz um paralelo interessante. Olha isso. Não faz um paralelo interessante. O Abapuru, homem que come gente, pintado por Tarsila do Amaral, é visto por muitos críticos como a representação simbólica do homem comum. Seu corpo desproporcional em relação à cabeça demonstraria o uso da força física em detrimento da intelectual no trabalho. O fato de estar sentado no chão sob o sol e próximo a um cacto representariam ainda seu contato com a terra. Curvado com a mão sobre o queixo, sua expressão é de tristeza. Por essa ótica, o Abapuru também poderia simbolizar a opressão vivida pelo trabalhador rural brasileiro. Qualquer trabalhador, na verdade. Qual que é o problema aqui? Toda essa descrição é muito longa. Você pode simplesmente falar o Abapuru, né, quadro de Tarsila do Amaral, pode ser entendido como uma descrição metafórica da sociedade brasileira, né, em que seus pés grandes representariam, né, a força física, enquanto sua cabeça pequena mostraria pouca reflexão diante da realidade. Essa obra pode, assim, ser aplicada em relação, né, à vulnerabilidade dos trabalhadores brasileiros que são oprimidos pelas elites. Aí você poderia colocar alguma coisa assim. Então, você faria uma descrição mais curta da obra, né, muito importante. Tinha uma aluna aqui que usava Abapuru em tudo. Às vezes ficava bom, às vezes não ficava. Cuidado com isso. Por isso que você tem que ter mais referências para poder se adaptar. Depois a gente tem os operários, também da Tarsila do Amaral, né, que mostra essa massificação. Família, também da Tarsila do Amaral, né, que mostra essa representação familiar. Guernica, do Pablo Picasso. Eu faria um paralelo, depois vocês podem aqui pegar esse parágrafo, eu faria um paralelo entre Guernica e a situação de guerra civil que nós vivemos, por exemplo, nas favelas brasileiras. Então a gente fala, Guernica, né, os nazistas invadiram a cidade espanhola, né? Mas, gente, isso é o que acontece todos os dias nas favelas, né? Isso é o que acontece todos os dias. É uma guerra constante, um estado de tensão. A gente fica muito chocado, por exemplo, né, com os refugiados que vão para a Europa e tal, mas a gente não vê, por exemplo, que no Brasil há uma situação degradante mesmo, né, nessas comunidades pobres e periféricas. A gente vê isso todos os dias. Tem vídeo todos os dias no Twitter, no Instagram. Trabalhadores, né, que são humilhados em nome de uma guerra ao tráfico. Né? Que guerra ao tráfico, gente? Traficante, tudo investindo em político. Depois a gente pode discutir isso, né? Aí a gente tem aqui a Guernica, depois a Liberdade Guiando o Povo, né, que é um quadro muito importante. Poucos percebem que a mulher de seios nus que levanta a bandeira francesa sobre uma pilha de corpos na obra Liberdade Guiando o Povo, do pintor Eugène Delacroix, carrega na outra mão uma espingarda. Essa imagem evoca em quem a vê a ideia de que é impossível mudar realidades sociais sem lutar. Argumento que também sustentam os participantes dos movimentos sociais que tomaram as ruas no país em 2013. Constantemente, essa questão do protesto não pacífico, ela constantemente volta. Se é legítimo, por exemplo, você se manifestar em relação aos protestos não pacíficos, né? A gente pode debater isso no futuro, mas essa é uma boa imagem em relação a isso. Então, a Liberdade Guiando o Povo, ela tá ali segurando a bandeira e tal, mas ela tá com uma arma na mão, né? Então, assim, é possível haver revoluções sociais e melhoria de qualidade de vida só pelo debate?
Né? Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus neoliberais dizendo que não, o próprio mercado vai melhorando as condições de vida. Né? Mas eu entendo o raciocínio quando eu ouço, né, os raciocínios neoliberais, mas a história não diz isso. A história não diz que o mercado foi melhorando as coisas. Porque eu vejo autores como Mises, né, por exemplo, procurem esse livro, é muito interessante, As 6 Lições do Mises, né, que é um autor neoliberal muito importante. O Mises fala isso, né, as condições de trabalho foram melhorando porque o capitalismo e a concorrência vão melhorando os salários. Né? E eu entendo o raciocínio, mas eu não sei, porque se só a própria concorrência fosse melhorando o salário de todo mundo, a gente não teria uma história no século XX tão voltada para greves, por exemplo, rupturas drásticas, protestos de trabalhadores, mortes de trabalhadores protestando. Então não me parece que é só o mercado. Eu acho que fala assim, não, o mercado vai naturalmente melhorando as condições de vida. Se o mercado fosse naturalmente melhorando as condições de vida, por que... Então não existiram protestos, não existiram greve ao longo da história, né? É uma questão interessante e esse quadro pode ser usado nisso. Depois a gente tem o Nascimento de Vênus, que é uma obra que pode ser usada para a idealização do corpo feminino, né? A criação de Adão, né, falando sobre a representação talvez da nudez e tudo mais. Pode também ser falado sobre a criação do homem. Davi de Michelangelo também, a idealização do corpo masculino, né, pode ser usado. Né. Depois a gente tem Pietà do Michelangelo. Pietà do Michelangelo é uma escultura muito interessante, muito bonita. Na Catedral de Brasília tem uma cópia, né, feita pelo Vaticano, que foi doada para a Catedral de Brasília. Mas toda vez que eu vejo essa imagem, né, da Virgem Maria, né, segurando Jesus, né, é muito importante a gente lembrar o pastor Henrique Vieira, que é um pastor que eu sigo nas redes sociais, aconselho todo mundo a seguir o pastor Henrique Vieira. Duas pessoas que eu sigo nas redes sociais, o pastor Henrique Vieira e o padre Júlio Lancelotti. São dois exemplos para mim de realmente pessoas cristãs. Né? O pastor Henrique Vieira fala isso. Né? As pessoas às vezes são cristãs, elas defendem que o Estado entre, né, nas favelas e sai matando todo mundo. As pessoas se dizem cristãs, mas defendem a tortura. Como que você se diz cristão e defende a tortura? Se, o pastor Henrique Vieira fala, né? Se você se esquece que Jesus foi um indivíduo, um sujeito, torturado e condenado pelo Estado. Jesus sofreu tortura do Estado e foi executado injustamente pelo Estado e compreendido como agitador político. Se você sai do religioso e analisa historicamente o Evangelho, é isso que aconteceu. Quando eu vejo, né, essa imagem da Virgem Maria segurando, né, o corpo de Jesus, né, então quando você vê, né, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vê que foi mais violento do que historicamente a gente compreende. Né? O corpo de Cristo foi absolutamente massacrado, né? A pele foi arrancada. Né? Quando eu vejo a Virgem Maria segurando, né, na escultura, né, o corpo morto do filho dela, eu não consigo não fazer um paralelo entre isso, né, e as mães pretas das favelas que todos os dias têm filhos inocentes mortos pela polícia. Filhos inocentes. Existem traficantes que são mortos pelos agentes policiais? Existem. Mas existem também crianças pretas e adolescentes pretos e jovens pretos que são mortos sendo trabalhadores. E você vê essa imagem, e aí lá nas redes sociais a pessoa fala, mas alguma coisa fez. Se estivesse dentro de casa não tinha acontecido isso. E o João Pedro? Coloca lá João Pedro morto pela polícia. Foi morto na varanda de casa. Sabe aquelas varandas com gradezinha? Estava dentro da varanda de casa brincando, um tiro pegou ele e morreu. Então, como não comparar a dor dessa mãe segurando o corpo do próprio filho que recebeu uma bala perdida e a dor da Virgem Maria? Né? Então, quando eu vejo essa imagem, eu acho que ela é uma imagem universal sobre o sofrimento materno. Né, sobre a dor da perda de um filho, sobre a dor da violência da morte. Né? Essa é uma imagem muito universal. Né? E a Mãe Caetano é religiosa. Não, você não está falando necessariamente da história de Cristo, você está falando da escultura do Michelangelo. Né? Aí depois a Sagrada Família também do Michelangelo, que é aqui, né, uma obra da Sagrada Família representando, né, a família cristã, mas uma representação de uma idealização. Né? Que então a família é só o homem, a mulher e o filho. Né? Aí a gente tem aqui Narciso do Caravaggio. Perceba, tem o mito de Narciso que você poderia citar, mas tem a obra do Caravaggio, que é a imagem do Narciso olhando o próprio lago. Dá uma lida nesse parágrafo, printa o parágrafo, volta nele e tal. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade narcisista. E hoje a gente não se olha no fundo do lago, a gente se olha no Instagram, a gente vê quantas curtidas a gente recebeu. A nossa sociedade é uma sociedade muito voltada para o ego, para o eu, e não para o outro. A gente não pensa mais no outro.
A gente é uma sociedade extremamente narcisista. E o tema não precisa ser idealização estética. O tema não precisa... Gente, em última instância, quando eu estou falando de política, eu estou falando de narcisismo. Porque basicamente as pessoas são assim. Quem pensa como eu é inteligente, quem pensa diferente de mim é um burro. Então, na verdade, você não está criticando o outro, você está se elogiando. Ah, você é um burro. Por que o fulano é burro? Porque ele pensa diferente de mim. Isso é narcisismo. É narcisismo quando você, por exemplo, vê uma pessoa ouvindo uma música que você gosta e fala assim, nossa, você tem bom gosto musical. Oi? Então a pessoa só tem bom gosto musical quando ela gosta da música que você gosta. Ah, tá. Então só você sabe que é uma música boa. Isso é narcisismo. A nossa sociedade é extremamente narcisista. Eu vejo às vezes, né? Sei lá, o aluno perdeu o dia da matrícula do nosso curso, aí ele fala, vocês não têm empatia. Gente, são milhares de alunos. Milhares. Imagina, a gente tem uma equipe pequena aqui dentro. Então tem que ter uma data, porque é impossível atender todo mundo. Aí vocês são ruins. Basicamente, qual que é a compreensão das pessoas sobre uma pessoa ruim ou uma pessoa boa? Para as pessoas infantis é assim, a pessoa boa é aquela que faz o que eu quero. A pessoa ruim é aquela que não faz o que eu quero. Então você é um puta de uma criança. E isso é narcisista. Porque a sua avaliação do que é uma pessoa boa e ruim é a pessoa boa é aquela que faz aquilo que você quer. Então a sua avaliação depende de você. O outro só existe a partir de você. Não, gente, existem pessoas muito boas que te falaram não. O seu umbigo não é o centro do universo. Então compreender o narcisismo é muito importante para compreender a sociedade atual. A sociedade altamente individualista, altamente voltada para o eu, altamente voltada para o sucesso, para a minha realização, para os meus seguidores, para o meu... Que preguiça, né? Aí a gente volta, depois tem a fonte do Duchamp, né, que é uma obra já do século XX, né? É esse parágrafo muito longo, mas você pode ler depois e reconstruir. E aqui a gente tem a Arte Está Presente, da Marina Abramovic. É esse o vídeo que eu queria te mostrar, mas aqui por causa da internet, até eu voltar a colocar não vai dar, né? A Marina Abramovic é aquilo que a gente chama de artista que faz instalações, que são obras de arte interativa. Nessa obra em particular, que se chama Arte Está Presente, a Marina Abramovic, que é muito importante, ela senta numa cadeira, né? E ela se propõe a olhar quem sentar. Qualquer pessoa pode chegar lá e sentar. Quando a pessoa se senta, ela olha para a pessoa e ela não esboça nenhuma reação. Aí você fala assim, nossa, a obra de arte contemporânea é uma desgraça, eu não entendo essas coisas nenhuma não. A grande questão é que essa obra é incrivelmente interessante. Por quê? Numa sociedade em que as pessoas não olham mais umas para as outras, porque as pessoas estão o tempo todo olhando para o seu celular e fazendo as suas coisas, e o outro não existe, eu não olho mais para o outro, a Marina Abramovic vai lá e fala assim, não, a minha obra de arte agora vai ser olhar o outro. Qual foi a última vez que você olhou alguém nos olhos? Numa sociedade em que, por exemplo, aqui em Goiânia, uns 4, 5 anos atrás, o tipo de apartamento que mais foi vendido foi apartamento de um quarto só. Porque as pessoas já estão aceitando essa ideia, né? Recentemente eu ouvi uma palestra da minha professora de meditação e ela falava que nos Estados Unidos, me parece que quase 30% das pessoas em área urbana vivem sozinhas. Então a sociedade já aceitou essa compreensão da individualidade. A gente já tem um termo para isso, que é o que a gente chama de a sociedade atual, né? A família uninuclear. Que é a família de uma pessoa que não tem família. Família uninuclear, na verdade, não tem família. E a gente tem, né, aqueles casos, aí já são casos esparsos, né? Sempre tem um japonês doido, né? No Japão, em Tóquio, fulano casou-se consigo mesmo. Vocês já devem ter visto essas notícias que às vezes viram memes, né? Mas isso são reflexos dessa sociedade. Uma sociedade individualista, uma sociedade de isolamento. Aí essa artista sérvia incrível, chega e fala, não, eu vou olhar para o outro. Só que no vídeo que você vai ter no YouTube, se for assistir, é lindo porque a equipe dela, sem ela saber, né, pede que o ex-marido dela, que foi uma relação super cruel, ele traiu ela, enganou ela, roubou a obra de arte dela. Ela processou ele processou ela e tal. Eles têm uma relação muito dolorida. Eles pedem que ele sente na frente. Aí ela olha ele assim, embora ela quisesse ficar séria, ela fica emocionada. Mas é uma obra maravilhosa, porque ela mostra a necessidade de olhar o outro, e isso tem tudo a ver com o espaço contemporâneo de isolamento. É uma obra que poucos alunos vão citar, porque ninguém vai citar Marina Abramovic, gente, né? Então, depois leia aqui, né? Em muitas de suas performances mais marcantes,
A artista sérvia Marina Abramovic possibilitava ao público sentar-se em frente a ela e encará-la para uma troca de olhares, sem script e sem tempo determinado. Pode-se dizer que Marina buscava, em sua intervenção, confrontar as pessoas com a potência por vezes perturbadora do contato, representado pela troca de olhares entre dois desconhecidos. Essa performance coloca-se como extremamente necessária em uma época em que os indivíduos estão cada vez mais distanciados um do outro. Então, distanciamento social, isolamento, a necessidade de reconhecimento do outro, né? Depois disso, a gente tem Os Retirantes, do Portinari, né? Um quadro maravilhoso para falar sobre a questão, né, refugiados, a questão da pobreza, mineridade. Criança Morta, para falar da questão também da desigualdade social, vulnerabilidade, para falar, por exemplo, a respeito dessa questão da desnutrição infantil, também muito importante. O Veado Ferido, da Frida Kahlo, né, que é esse quadro em que a Frida se retrata, né, como um animal ferido, pode ser usado, por exemplo, em casos de depressão, né? As pessoas não conseguem curar suas feridas emocionais. Depois a gente tem Os Autos Retratos de Frida Kahlo, que é o último aqui. Eu queria ler porque muita gente faz confusão com esse parágrafo, né? Eu criei esse parágrafo e os alunos, por algum motivo, acham que ele pode ser usado qualquer hora, em qualquer momento, né? Mas fica confuso porque nem sempre essa obra de arte tem a ver com o que o aluno está falando. A paciência com que Frida Kahlo pintou o próprio rosto durante toda a vida comprova que nunca se sabe o bastante sobre um determinado tema, sendo necessário sempre revê-lo por mais de um ângulo. A diligência da pintora mexicana poderia servir de exemplo à discussão brasileira a respeito da regulamentação da prostituição, uma vez que o moralismo impede que esse tema seja revisitado enquanto debate, né? Ok, dá certo? Dá. Você pode falar que, olha, a Frida se pintou a vida inteira porque a gente nunca conhece o suficiente de um tema e é necessário debatê-lo sempre. Mas às vezes tem alguns temas que são muito distantes e fica estranho o parágrafo e tal. Então tome cuidado com esse parágrafo porque ele não é tão universal quanto os alunos acham. Eu sei que essa aula 12 em 2 partes ficou longa, mas a minha intenção é dividir um pouco, né, dessas referências culturais. Olha gente, eu vi muitos cursos de redação na internet, é raro você encontrar essa quantidade de conteúdo, né? Então, fale sobre isso nas redes sociais. Fale sobre o parágrafo que você mais gostou. Fale sobre o filme que você mais ficou curioso. Fale sobre a obra de arte que você nunca pensou que você poderia usar, por exemplo, nas redes sociais. Valorize o nosso curso, nos ajude, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, chame pessoas para o Telegram. Fale da gente no Twitter, elogie a gente no Twitter, né? Os melhores comentários do Twitter a gente vai tentar publicar no nosso Instagram, né? Muito, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tchau!